A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, fortalecido pelo Senhor, com as suas esperanças renovadas por Ele, com a sua fé alicerçada nele, amém? Porque com fé a gente alcança, maravilhas nessa terra, amém, irmãos? Ainda que seja uma fé do tamanho do grão de uma mostarda, né? Nós com certeza mudamos um monte de lugar, né? Diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, o importante é nós termos fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se espera. Está escrito lá em Hebreus. Então, vamos ter fé, vamos confiar que ainda que não esteja tudo bem, vai ficar, porque Deus é fiel. Amém? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração. E também todas as noites com a meditação da noite. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de ativar o sininho das notificações e de compartilhar com seus amigos. E se puder, deixe o seu comentário também ou o seu pedido de oração. Glórias a Deus por tudo. Meus irmãos, hoje nós estaremos então meditando no livro maravilhoso que é o livro de Daniel. Olha, convido você a abrir Daniel capítulo 10, estaremos lendo do versículo 1 ao 14. A visão de Daniel no rio Tigre. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Daniel é consolado. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te bendizemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na sua santa palavra. Peço-te nessa hora perdão pelos meus pecados, minhas falhas.
Pai, te peço também unção do alto para que eu possa transmitir a sua palavra, Pai, debaixo, meu Deus, da sua mão potente, daquilo que o Senhor quer falar. Que o Senhor me dê sabedoria do alto, Pai, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu lhe peço também que abençoe a todos os ouvintes, contemplando a necessidade de cada um, atendendo-as conforme a sua vontade. Muito obrigada por tudo. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus por tudo. Meus irmãos, temos aqui então o profeta Daniel recebendo uma palavra, aleluias, grandiosa. E só que essa palavra, além de ser verdadeira, ela envolvia um grande conflito. E ele entendeu essa palavra e teve a inteligência da visão. Né? E por que Daniel entendeu aquilo que Deus tinha falado com ele? Porque Daniel era um homem, né, que era temente ao Senhor, que andava, né, com os seus pensamentos em Deus, um homem que orava, que jejuava, que buscava o Senhor, aleluias, e Deus então ouvia a oração de Daniel. Então aqui, olha, o que ele fez, né? No momento em que ele recebeu essa palavra, né, que envolvia grande conflito, né, que dizia respeito ali ao seu povo, o que ele fez? Ele, em primeiro lugar, né, ele pranteou durante 3 semanas. Ele fez jejum, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, quer dizer, ele se anulou ali, né? Ele se humilhou na presença de Deus. E aí, irmãos, até que chegou então no versículo 4, diz assim: no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, seu corpo era como berilo, seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. Aleluias, né? E a voz de suas palavras era como o estrondo de muita gente, né? O próprio Senhor, né, aparecendo ali para Daniel. E somente ele teve essa visão. Por quê? Porque Daniel estava ligado em Deus. Daniel tinha se humilhado na presença de Deus. Daniel orava, né? A gente sabe aqui no livro de Daniel algumas situações, né, onde se demonstrou o quanto Daniel orava. Né? Então, olha, o Senhor, irmãos, ele aparece, né? Ele, como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra aqui agora, né? Mas ele aparece verdadeiramente, ele traz revelações para aqueles que se humilham na presença dele, para aqueles que reconhecem, que dependem dele. Aleluias, né? Então o Senhor se revela, essa era a palavra, né? Que eu estava tentando falar. Então o Senhor se revela, né, para aqueles que agem dessa forma. E foi o que aconteceu. O Senhor apareceu somente a Daniel. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam, né? Eles ficaram com medo, saíram correndo, porque aqueles homens estavam o quê? Desligados, irmãos. Nós precisamos, como servos de Deus, estarmos ligados no céu, né? Aleluias, para que o Senhor se revele a nós, para que o Senhor traga as respostas que a gente precisa, né? Então, com isso, a gente tem que estar o quê? Buscando intimidade com Deus, buscando ter um relacionamento, né? De amizade, né? Com o nosso Senhor. Então, para que o Senhor, então, venha e traga as suas revelações para nós. Muitas pessoas ficam aí, ó, em busca de revelação humana, né? Porque ficam indo, às vezes, de igreja em igreja, achando que Deus vai usar um e outro, né? Para revelar para ele aquilo que ele quer ouvir. Mas a palavra de Deus é a maior revelação que a gente tem, irmãos, porque aqui é a voz de Deus, né? Então Deus está falando comigo e com você hoje, que para você que quer ter resposta, né, às suas indagações, àquilo que você está precisando na sua vida solucionar, né, ou aquilo que você quer ter de Deus espiritualmente falando, né, você precisa ter intimidade com Deus, você precisa se humilhar na presença de Deus. Olha aí a revelação do Senhor para nós.
Glórias a Deus, né? Então, olha, só ele teve aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Já li aqui, né? Fiquei, pois, eu só, e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Olha o poder, né, da presença de Deus, né, sobre a vida do homem, né? Aleluias. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Aleluias, né? Então aqui, olha, o Senhor falando para Daniel que ele era um homem muito amado, irmãos. O Senhor, né, ele tem os seus amados, os seus escolhidos, né? E para eu e você sermos escolhidos do Senhor, nós precisamos o quê? Ter prazer na lei do Senhor, ter prazer de estar na presença de Deus, ter prazer em conversar com o Senhor. Aleluias, né? Então, olha, esteja atento, né, às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus de pé tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha como Deus ouve, irmãos, a sua oração. Glórias a Deus. Olha como ele ouve a minha oração. Ele enviou aqui esse anjo, né, irmãos, para poder falar essas palavras com Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos meus príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aleluias, né? Aqui dá-se a entender, né, que foi o anjo do Senhor, né, que veio, né, falar com Daniel. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Se a gente continuar a leitura, nós vamos ver, ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E lá no versículo 18 diz assim: Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: Não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Né, irmãos? Então, eu creio que aqui era o próprio Senhor Jesus, né, manifestado ali, né, como um anjo, né, para falar com Daniel. Então, meus irmãos, a mensagem, né, de Deus para nós nessa manhã é que nós busquemos ter esse relacionamento, né, íntimo com o Senhor, e também que nós nos humilhemos na presença do Senhor, reconheçamos a nossa condição de pó que somos, né, para que Deus então tenha ali, olha, né, possa, né, aliás, né, nos chamar homem muito amado, mulher muito amada, né, e que nós então tenhamos esse privilégio de receber as revelações que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Glórias a Deus por tudo. Para finalizar, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Galeria. Em nossa leitura, Daniel fala de seu encontro com um mensageiro da parte de Deus. O profeta descreve que ficou muito pálido, sem forças e quase desfaleceu. Foi nesse instante que ouviu uma voz. Sentiu o toque de alguém que revigorou seus joelhos calejados e fraquejados e o fez sair dessa prostração. Certamente, o contato que Daniel recebeu não foi apenas físico, foi um toque espiritual. A visão de Daniel é realmente única e inspiradora. Ele nos mostra, por meio de sua experiência emocionante, quadros de esperança inabalável.
Mesmo em momentos de fraqueza e vulnerabilidade, o profeta testemunhou a incomparável bondade de Deus. Sua vida serve como um lembrete para nós de que, mesmo nos momentos mais difíceis, a misericórdia do Senhor permanece constante e a sua presença é uma fonte de força. Assim como em uma galeria de arte há quadros que retratam experiências vividas em diversos lugares, assim vejo a vida de Daniel. A vida desse jovem temente ao Senhor é como uma coleção de experiências significativas que nos instigam a buscar mais a Deus. Cada quadro de sua vida é preenchido com cenas de adoração profunda, dependência sincera e sabedoria do céu. Os momentos de sua jornada são um testemunho da bondade e da graça de Deus, um retrato da comunhão íntima com o Pai Celestial. Somos convidados a cultivar uma real dependência de Deus, algo que só é possível por meio do toque transformador de Sua palavra. Portanto, viva de acordo com os princípios da Bíblia, permitindo que eles penetrem no mais profundo de sua alma e influenciem todas as áreas de sua vida com resiliência e confiança inabalável. Nossa dependência do Criador e o estudo das Escrituras caminham juntos para que a mente dele permeie todos os aspectos de nossa vida cotidiana. Busque depender do Senhor, comprometendo-se fielmente com aquilo que ele está realizando no mundo. A vida de um jovem temente a Deus é como uma galeria cheia de experiências vividas que glorificam a Deus. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha família. Eu convido você, a estar também aí juntamente comigo nessa jornada de leitura da Bíblia em um ano. Hoje já vai ser o terceiro dia, Então que você possa estar aí também mergulhando nas Escrituras, amém? Glórias a Deus e até hoje à noite, se Deus assim permitir.